Olá, estamos chegando até você com mais um programa Palavra de Esperança, trazendo a Palavra de Deus para a nossa reflexão. Somos todos acolhidos, acolhidas, neste domingo, com as palavras do profeta Isaías, capítulo 55, os versículos 10 e 11. Pela boca do profeta Isaías, Deus conversa com o seu povo e diz o seguinte: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer, diz Deus, e realiza tudo o que eu prometo. Que também a palavra de Deus possa realizar em sua vida transformações. Por isso, nos reunimos, nos congregamos através do programa Palavra de Esperança, não em nosso próprio nome, mas em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que podemos refletir também no dia de hoje. Que ela não passe por nós sem produzir os frutos que Tu desejas, sem trazer os resultados que Tu desejas para a nossa vida. Senhor, nós Te pedimos perdão por todas aquelas vezes que não demos ouvidos à Tua palavra e não aguardamos em nosso coração, em nossa mente, para viver também de acordo. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito para que possamos guardar a Tua palavra e ela possa, como a chuva e a neve, também trazer boas sementes para a nossa vida, para o nosso alimento diário. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado. Amém. Leva-nos em paz agora. Vamos à leitura do texto bíblico que serve de base para a reflexão, para a mensagem de hoje. Nós encontramos no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso, Efésios 2, versículos 11 a 22. Faço a leitura. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo
de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, nós vimos por esse texto de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, que as primeiras comunidades cristãs eram formadas por judeus que se tornaram cristãos. Nos primeiros tempos, a Bíblia que liam eram os textos do Antigo Testamento. Porém, reinterpretavam o que liam à luz dos ensinamentos e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade cristã era um edifício em construção, para usar a imagem que aparece no nosso texto. Os escritores dos evangelhos e das cartas no Novo Testamento nem imaginavam que um dia os seus próprios textos seriam considerados sagrados. E então vieram novos desafios. O livro
de Atos dos Apóstolos relata uma experiência de Pedro na cidade de Cesareia, onde o Espírito Santo desceu sobre um grupo de pessoas não judias, para as quais ele não negou o batismo. Naquela oportunidade, Pedro disse: agora eu sei que de fato Deus trata todas as pessoas de igual modo, pois ele aceita todos, os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça, ou, na tradução mais antiga, seja qual for a sua nação. Atos 10, 34 a 35. Conforme o Evangelho de Jesus Cristo se espalhava, as comunidades cristãs passaram a ter cada vez mais pessoas de outros povos e culturas. No entanto, com diferentes tradições e costumes, as pessoas começaram a entrar em conflito, como nós percebemos em Efésios. Os cristãos de origem judaica estavam querendo que os cristãos de outras origens praticassem a circuncisão como sinal de pertencimento à comunidade cristã. O assunto chegou a ser tratado em uma assembleia em Jerusalém, em meados do século I, conforme o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Depois de muita discussão, foram enviados 2 mensageiros à cidade de Antioquia, na Ásia Menor, com uma carta, contendo o seguinte resultado. Leio essa carta. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se fizerem essas coisas. Saúde a todos. Assim termina a carta. Atos 15, 28 a 29. A circuncisão, portanto, não era necessária, mas ainda permaneceram algumas recomendações típicas da tradição judaica. O texto de Efésios 2, 11 a 22, mostra o esforço do apóstolo Paulo para promover a paz entre as partes. Para ele, a pedra angular desse edifício chamado comunidade é Jesus Cristo. Sem ela, essa pedra angular, Jesus Cristo, a casa cai. A união com ele é que traz a paz e transforma realidades. O apóstolo Paulo escreve: quem se sentia separado, sem esperança e não pertencente ao povo de Deus, agora pode se sentir integrado à comunidade e próximo de Deus. O sangue que Cristo derramou na cruz por amor derruba qualquer muro que separa as pessoas, formando uma unidade. É por isso que ele é a nossa paz, escreve ele no versículo 14. Leis, mandamentos e regulamentos não podem mais ser o critério para a formação do novo ser humano.
leis, tradições e costumes podem auxiliar no bom convívio entre nós, seres humanos. Mas, em uma comunidade cristã, não definem mais quem está próximo ou longe de Deus. Só a fé em Jesus Cristo. Agora, escreve o apóstolo Paulo, como um só povo de fé, uma grande família, judeus e não judeus podem ir à presença de Deus, conduzidos por um só Espírito. O cristianismo chegou a muitas outras culturas com costumes e tradições variadas. Tensões e disputas fizeram e fazem parte da sua história. Muitas vezes não foi possível uma conciliação. Divergências teológicas também levaram a divisões. O próprio luteranismo trouxe muitas discussões e resultou em uma separação. Comunidade, igreja, continua sendo um edifício em construção, assim como escreve o apóstolo Paulo, aproximando as pessoas de Deus através da pedra angular da comunidade, que é Jesus Cristo. Mas nem sempre consegue aproximar as pessoas umas das outras como um só povo de fé. Há grandes dificuldades, escreve o pastor Stefan Krambeck, em 2012, em uma prédica. Há grande dificuldade em conciliar povos, raças, línguas, culturas. Essa dificuldade parece ser quase uma característica antropológica do ser humano. O ser humano costuma ser hostil, talvez como uma forma de preservação do próprio clã, a tudo que é diferente e exige a reavaliação de nossos conceitos. Tenho uma amiga que era cristã e foi morar com o marido nos Emirados Árabes. Na verdade, ela casou com ele e se converteu à religião muçulmana. A diferença cultural é enorme, principalmente em relação ao casamento. Lá, a poligamia é culturalmente aceita. Já pensaram se em nossas paróquias os homens tivessem 2 ou 3 mulheres? É pecado? Ou é um fator cultural? Como lidar com essa diferença? Em cada época e em cada nova realidade, os cristãos são confrontados com novas situações, novas perguntas, e são desafiados a dar uma resposta a partir da fé em Jesus Cristo. Cada novo tema é um risco, tem potencial de dividir a comunidade. Cito apenas 2 temas atuais: homoafetividade, por exemplo, e a política. Como tratar temas assim sem colocar em perigo a unidade da igreja? Efésios 2, 11 a 22, pode nos ajudar. Jesus deve continuar sendo a pedra angular de nossas discussões, o critério para a superação dos conflitos e a promoção da união entre os cristãos. Foi isso que o apóstolo Paulo falou à comunidade cristã de Éfeso. Todas as pessoas que fazem parte dessa grande família
também estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito, escreve o apóstolo Paulo no versículo 22. Não estamos prontos e acabados, estamos a caminho, estamos em construção. Ninguém pode se arrogar dono de toda a verdade. Somos todos como vasos de barro, contendo um tesouro que não cabe totalmente em nós. Por isso, humildade, respeito diante de outras religiões, cristãs ou não, é recomendável. Agimos bem se fazemos assim. A postura dialogal de Jesus e do próprio apóstolo Paulo continuam como uma referência, devem ser uma base para construir a paz entre as diferentes partes numa comunidade. O diálogo ecumênico e interreligioso é uma amostra de que podemos ir à presença de Deus conduzidos por esse seu Espírito Santo. Que as palavras do apóstolo Paulo possam ecoar em nossos corações e mentes e possam, assim como lemos em Isaías 55:11, produzir bons frutos em nossa vida pessoal e em nossa vida comunitária. Amém. Gente da esperança que caminha rumo ao Pai, somos povo da aliança que já sabe aonde vai, de mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar Convido para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela mensagem ouvida, pregada hoje, de Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Ajuda-nos, Senhor, em nosso diálogo, em nossas conversas e discussões, para encontrarmos um caminho de unidade em nossas comunidades, também aqui em Lajeado. Que possamos compartilhar ideias, mas, sobretudo, permanecer com Jesus Cristo como nossa pedra angular nessa igreja, nessa comunidade que está em construção permanente. E nós também, como pessoas, como cristãos
estamos em construção permanente, aprendendo cada dia de novo e mais. Te pedimos, Senhor, socorre e ajuda as pessoas que se encontram enlutadas, adoentadas, que se encontram frustradas, deprimidas e sem paz. Tranquiliza os seus corações, recupera a alegria de viver. Ajuda, Senhor, também através de pessoas que Tu colocas ao lado delas, para que possam receber todo o socorro necessário nos momentos de tribulação. Pedimos pela Tua Igreja que ela possa dar um bom testemunho como uma igreja que se mostra unida na fé em Jesus Cristo, como pedra angular, que nós possamos promover a paz, assim como o apóstolo Paulo recomenda que façamos. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. Fomos convidados, fomos animados a sermos promotores da paz, tendo Jesus Cristo como pedra angular, usando o diálogo para a convivência, buscando sempre o bem da outra pessoa, que nós possamos seguir este caminho sob a bênção e proteção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abençoado domingo, evite o mal, faça o bem.